E a gente continua falando dos efeitos destas mudanças propostas no IOF, especificamente o efeito nos tributos com a uniformização das alíquotas nos investimentos financeiros, o que pode mudar e bastante o rendimento dos papéis de longo prazo. Assunto para ele, Fábio Graner, analista-chefe do Jota. Graner, essa é uma das medidas que talvez do ponto de vista econômico façam menos sentido, né? Todo mundo reclama na economia que não tem financiamento de longo prazo, e aí com uma medida dessas que você equaliza ali, todo mundo paga o mesmo imposto, não importa se você fica 2 dias, você fica 20 anos, vai pagar o mesmo imposto de renda. Ou seja, você desincentiva o sujeito que, em tese, poderia deixar o dinheiro financiando algo de super longo prazo. Graner, me conta, como isso vai influenciar a rentabilidade dos papéis? Boa noite. Boa noite, Naca. Boa noite a todos aqui da CNN Money. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Como você mencionou aí na sua fala, assim, essa mudança de regra que o governo está trazendo no SMP, que vale ressaltar, começa só no ano que vem, ela vai gerar um incentivo para o chamado encurtamento da dívida. O que é encurtar a dívida? É você não conseguir ter dificuldades para emitir títulos públicos de prazos mais curtos. Como que você mitiga isso? Como você resolve isso, né? Qual que é a tendência? O governo não vai querer emitir títulos com prazo tão curto para não aumentar o risco de refinanciamento, né? A cada 1 ano, 2 anos, você ter que emitir de novo dívida e tal, e aí o mercado eventualmente cobrar caro e você ter dificuldade para fazer a chamada rolagem da dívida. Qual que deve ser a consequência disso mais direto? Eu acho que o governo não topa encurtar, ele vai pagar mais caro para emitir títulos longos. Então ele arrecada agora um pouco mais no curto prazo, talvez, embora, né, o discurso do Ministério da Fazenda seja de que com 17,5 você vai arrecadar a mesma coisa, não vai ter mudança. Você talvez arrecade mais num ponto e menos em outro, mas em tese ficaria tudo igual. De qualquer jeito, você vai pagar mais caro para emitir títulos com prazos mais longos acima de 2 anos. Lembrando, a escadinha qual que era? Começava em 22,5 para prazos inferiores a 6 meses, né? Daí ia baixando essa tributação, 20, 17,5 e 15. Agora vai ser tudo 17,5, independentemente do prazo. Esse, Na visão do governo, a argumentação lá do Ministério da Fazenda é que tudo bem, você tinha um incentivo, isso fazia sentido 20 anos atrás, quando foi inventado esse sistema e a dívida do Brasil era muito curta, você tinha de fato, pouco incentivo a emissões de longo prazo, mas isso mudou na visão do governo. Você consegue já fazer emissões com prazos mais longos naturalmente. Talvez tenha esse efeito mesmo de ter que pagar um pouco mais caro. Mas a outra questão a lógica do governo é que hoje, quem se beneficia disso, no final das contas, de uma tributação menor por prazos mais longos, são os mais ricos. Porque as pessoas de classe média, aquela pessoal da vida real ali que tem pouco dinheiro aplicado, no final das contas, resgata num prazo menor e talvez pague mais caro o imposto de renda na regra atual, esteja pagando mais caro. Então, nas emergências, quem é mais sujeito a emergências acaba pagando mais caro do que quem não está muito sujeito à emergência, porque tem muito dinheiro, então pode deixar o dinheiro parado lá, perder de vista, e aí acaba sendo beneficiado. É um argumento, tem algum sentido, tem lógica tal, mas de outro lado, você vê dentro do próprio governo, né, preocupações de realmente você gerar um encurtamento na dívida aí. Mas era uma coisa que o governo estava pensando já há algum tempo, aproveitou o ensejo aí que precisa de medidas arrecadatórias, está mexendo com outras coisas, né, está taxando, por exemplo, produtos isentos, né, debêntures, LCI, LCA, tal, está aproveitando, fazendo uma grande reforma que ele já estava planejando fazer na tributação do setor financeiro. Vamos ver se isso vai prosperar, né, Naka? Como vocês estavam mostrando agora há pouco aí, o ambiente no Congresso está muito carregado, né? A coisa está difícil, provavelmente hoje aprova a urgência para votação do PDL, que é o Projeto de Decreto Legislativo para derrubar o IOF, não vota a derrubada do IOF ainda, né? Mas cria um clima, né? Então, e aí a MP também está lá, já está esperando, já tem gente. Amanhã vai ter um movimento de empresários
lá no Senado, tentando pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a devolver a MP. Provavelmente ele não vai devolver esse MP. Tem um jogo acontecendo aí no Congresso, que é entre o Congresso e o governo, que é um jogo também de, assim, o pessoal vocifera, grita, reclama, tal, para liberação de emendas parlamentares, e de outro lado vai dando prazo para o governo. O governo precisa manter essas medidas, primeiro até 22 de julho, quando tem aquele relatório bimestral, para ele conseguir manter ou tentar até reduzir o contingenciamento de despesas, e depois até o orçamento, em 31 de agosto, para conseguir fechar as contas e conseguir mandar para o Congresso um orçamento fechado. E aí, depois disso, você vai discutir para valer o teor das medidas, o que você desidrata, o que não desidrata, e essa discussão do setor financeiro é uma das sérias candidatas aí a ter mudanças nesse meio do caminho, Naka. E, Graner, se esses papéis de mais longo prazo poderão ficar mais caros, né, para os emissores, quem que vai... Aí vamos pensar assim, quem que acaba sendo prejudicado nessa história, né? É o próprio Tesouro... O Tesouro Nacional, o setores tipo de construção, por exemplo, quem que pode ser... Quem tem sensibilidade nessa história? Começa, como diria Hermínio Fraga, com o meu, o seu e o nosso, né? O Tesouro Nacional, as emissões do Tesouro ficam mais caras, quem paga a conta é a gente, no final das contas, que financia o Tesouro por meio dos nossos impostos, né? A gente paga uma parte dessa dívida com impostos, a outra parte é fazendo mais dívida, né? No final das contas, essa conta é dividida com a sociedade, né? Mas, obviamente, o que se chama de curva de juros, né? Que são aquela estrutura de vencimentos de títulos da dívida ao longo do tempo, né? E vai até 2050, não olhei o último chamado vértice, o último ponto de vencimento, mas a estrutura de juros do Brasil vai até lá, vai para mais de 20 anos. Ela afeta também as emissões do setor privado. Então, se o Tesouro, que é o chamado livre de risco, está emitindo mais caro, todo mundo vai emitir mais caro. Então, fica não só mais caro para a gente pagar imposto, né? Fica a pressão por mais arrecadação aumenta a longo prazo, como a situação também das empresas, de quem emite títulos de dívida, também fica mais, encarece, né? Acaba gerando um desestímulo. Agora, é muito grande esse desestímulo? Isso a gente vai ter que ver, porque isso vai depender também de outros fatores de mercado, depende muito também do equilíbrio macroeconômico do país, questões conjunturais, às vezes, questões estruturais, então essas coisas variam muito. Mas olhando isoladamente a medida, de fato, assim, gera um risco de cobrarem o chamado prêmio adicional, porque não vai ter mais a vantagem tributária. Então, assim, quem compra o papel, quem financia o Tesouro, né, emprestando dinheiro para o Tesouro, comprando os títulos do governo, esse não vai perder. Então, se ele está perdendo na tributação, ele vai ganhar cobrando um prêmio mais caro do nosso secretário Rogério Seron, hoje responsável por emitir a dívida e que está participando dessa proposta que está no Congresso, né? Muito bem, Fábio Graner, com a sua lembrança maravilhosa, memória das melhores frases da economia, como essa de Hermínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. Graner, obrigado pela conversa. Estamos de olho lá na Câmara dos Deputados, que está rolando a sessão. Boa semana, Graner.